Olá, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o segundo vídeo da série Profissão Terapeuta. Se você não assistiu o primeiro vídeo ainda, eu vou deixar para você aqui em cima nos cards para você clicar e assistir. Lá eu contei a minha história sobre como eu cheguei a ser terapeuta, o que é ser um terapeuta, o que a gente precisa em relação a certificado, cursos e etc. Então tá bem legal, dá uma assistida depois que terminar esse aqui. E hoje vamos falar sobre como cobrar, né? Quais os valores para um atendimento, precisa de um dom, precisa de ter alguma coisa especial, é possível atender online, é só um atendimento presencial, tem que ter um espaço físico e assim por diante. Bom, o que eu mais recebo das minhas alunas, acho que uma das dúvidas mais comuns nos cursos é quanto cobrar? Como cobrar? É para cobrar? É errado cobrar? Então tem todo um burburinho que gira em torno sobre a questão dinheiro e terapia, terapeuta natural, terapeuta holístico. E bom, vamos começar, né? É importante, primeiro de tudo, a gente trabalhar a nossa relação com a prosperidade e com o dinheiro. O dinheiro ele é a nossa moeda de troca no mundo que a gente vive hoje. Então todo mundo recebe aí seus boletos em casa para pagar, todo mundo tem suas contas que são pagas com dinheiro. Então é uma energia que faz parte da experiência terrena. E a gente precisa trabalhar o nosso relacionamento com essa energia. O dinheiro ele é neutro e a gente dá a energia para ele que a gente quer. Então sei que para a grande maioria dos terapeutas e para mim inclusive também foi uma questão que teve que ser muito trabalhada em relação a colocar valor no trabalho. Porque a gente tem muita impressão, às vezes, de que terapeuta vive de luz, vive de amor, né? Vive de energia. E não é muito bem assim. A gente tem que comer, a gente tem que pagar aluguel, luz, água, telefone, assim como todo mundo. E muito aquela coisa de, você está trabalhando com a energia do universo e a energia do universo está aí de graça, então eu também preciso trabalhar de graça. Se eu trabalho com as plantas estão aí de graça, então eu também tenho que trabalhar de graça. Bom, eu não tenho todas as plantas de graça perto de mim, então em primeiro lugar eu preciso muitas vezes comprar elas, na grande maioria inclusive, mas independente disso, se é o meio de trabalho que você escolheu, é importante que você aprenda a dar valor ao seu trabalho. Né? O meu meio de trabalho é a ginecologia natural, é com isso que eu hoje em dia faço o meu ganha-pão, então eu cobro por isso. Isso faz parte do movimento de dar e de receber. E é importante a gente ter uma balança dentro disso. Então a gente perguntar pra gente, né? Bom, eu quero fazer disso o meu meio de vida? E a partir disso, trabalhar esse relacionamento com a prosperidade. O dinheiro ele não é ruim, o dinheiro ele não faz mal. É muito como a gente manipula essa energia é que vai trazer as consequências. Então, buscar os seus bloqueios, buscar terapias dentro disso, né? Até terapia psicólogo, psicóloga, constelação familiar, ou enfim, Theta Healing, aquilo que você sente dentro de você que pode te ajudar com isso, para você fazer esses desbloqueios. Porque se eu entro nessa jornada com o intuito de salvadora, eu vou salvar todos, eu vou tratar todos e não quero receber nada em troca, essa balança ela vai pesar em algum momento, ela não vai ficar justa em algum momento. E se eu entro com essa energia, com certeza eu irei atrair pessoas que vão se equalizar com isso, e isso pode se tornar um fardo futuramente, porque é um desprendimento de tempo, é um desprendimento de aprendizado, é um desprendimento de energia, de presença, de material físico mesmo que a gente utiliza, e eventualmente isso pode se tornar um peso no caminho, no sentido de cansar, né? A gente cansa fisicamente, a gente cansa energeticamente, então é importante trabalhar isso até pelos próprios bloqueios. Então às vezes talvez você faça e materialmente você não tem esse retorno, e nós somos matéria também, então ter um certo conforto a nível físico é importante até para se fazer um bom trabalho energético. Então essas duas coisas precisam entrar em equilíbrio aí dentro de cada um. Né, eu tive que trabalhar bastante esse processo, principalmente porque era uma coisa que me dava muito prazer, né? Eu gosto muito do que eu faço,
eu sinto muito prazer pelo que eu faço, e receber por algo que eu sentia prazer também tinha aí uma conotação que eu tive que trabalhar dentro de mim para me permitir vivenciar isso. A partir do momento que você bate o martelo que isso será o seu ganha-pão, é importante você ver as condições em que você vai trabalhar. Então, as formações que você vai fazer, por exemplo, quais os valores, né? Normalmente os cursos holísticos não são gratuitos. Existem, mas tem uns muito específicos que às vezes também tem um valor na moeda um pouco mais caro para algumas pessoas, enfim. O caro e o barato vai muito também do ponto de vista, mas normalmente a gente se desprende aí um tempo e um valor para estudar aquilo, livros, materiais, né? Então, cristais, né? Ervas, incensos, várias coisas que a gente usa, óleos essenciais, são várias ferramentas que a gente vai juntando no meio do caminho, que vai associando ao trabalho, e isso também tem um valor. Se você vai ter um espaço físico, por exemplo, para você atender, qual que é o valor? Vai ter um aluguel? Quanto que é a água? Quanto que é a luz? Tudo isso precisa entrar no seu cálculo, porque são gastos que você vai ter. Então você precisa fazer uma relação primeiro bem organizada de tudo aquilo que é gasto, de tudo aquilo que você investiu, fazer uma soma de tudo isso para você conseguir estipular qual que vai ser o valor que você quer colocar no seu tempo, no seu atendimento, quanto que é. E isso também varia de região para região, porque se a gente pega uma capital, por exemplo, como São Paulo, o valor é diferente se você vai para o interior de Minas Gerais, né? Tem pessoas que às vezes vão cobrar R$ 800 no atendimento no interior de Minas Gerais. Isso talvez seja totalmente fora da realidade, né? Então é importante a região, até dentro da própria capital vão ter regiões que vão ser mais, que vão ter um valor aquisitivo mais alto e outras que não, e a gente vai se equalizando ali, buscando um meio caminho, um meio termo. Então, busque referências na sua região de quanto que as pessoas cobram, veja para você o tanto que você precisa também todo mês para sobreviver bem, né? Então, faça um cálculo para você chegar a quanto vai custar a sua hora, por exemplo, né? Como eu normalmente indico para as minhas alunas, a hora, e a hora de atendimento é X, e aí quanto tempo vai durar o seu atendimento é você que vai decidir, que vai perceber, e depende das ferramentas, da pessoa que você está atendendo e tudo mais. Mas isso é importante, você trabalhar isso em você. E o fato da gente cobrar por um atendimento ou por um curso não quer dizer, nem vai tirar que existem vagas sociais. E elas podem ser abertas quando você quiser, para quantas pessoas você quiser, da forma como você estipular. Né? Então isso é muito importante. Cobrar por algo não é errado, não é um crime, isso faz parte da sua sobrevivência e do valor que você tem como pessoa, como terapeuta que estudou para estar ali. Mas também você pode ter vagas sociais, você pode fazer um trabalho de caridade em algum lugar. Nada, uma coisa não exclui a outra, elas se complementam e são ótimos complementos, né? A gente costuma dizer que as pessoas que podem pagar por aquilo, elas financiam as pessoas que não podem, porque assim você vive bem, você tem ali sem ter a preocupação de estar com fome ou de não estar devendo ou algo assim. Então você consegue manter muito mais a presença quando você não tem essas questões materiais que importunam a gente, que tiram o nosso sono, que deixam a gente ansioso, preocupado. Então você consegue estar vivendo bem, mas também passar isso e levar isso para as pessoas que precisam, mas que naquele momento não podem pagar aquele valor e tá tudo bem. Então também é uma balança entre os dois, né? A questão do dinheiro é que a gente sempre tem que lembrar, que é o que eu sempre tenho para mim, é que eu faço tudo isso por um propósito muito maior. Eu não faço isso pelo dinheiro, né? O que move um terapeuta, do meu ponto de vista, né, não deve ser o dinheiro especificamente, mas o propósito maior. Qual que é a sua missão, o seu propósito dentro dessa linha? Então eu tenho muito mais um apreço a levar essa consciência da ginecologia natural, o tanto de pessoas que me procuram relatando a melhora, isso acalenta a alma.
O dinheiro, ele acalenta a parte física, que é a sustentação de vida que hoje é necessária nesse mundo. Então, ter também esses valores dentro de você resolvidos, sabe? De que não é isso que te move. Por isso, inclusive, que existem as vagas sociais e etc e tal, que você pode abrir quando você quiser. Então, ter essa balança equilibrada é importante também, né? E hoje a gente tem a internet que facilitou muito, que é de você conseguir colocar conteúdos na internet. Então você consegue passar essa informação nas suas redes sociais para todos que têm acesso ver, e essas pessoas inclusive passar para outras pessoas. Então a gente tem aí também uma ferramenta que agrega muito. E outra coisa que perguntam sempre é essa questão do espaço físico, né? Precisa ter um espaço físico? Tem como atender online? Então, bom, se você vai atender presencial, é interessante você ter um espaço, né? Uma sala, um quarto que seja organizado para receber, para fazer essas práticas. E isso é muito importante, que esse espaço seja limpo, que esse espaço tenha limpo tanto fisicamente quanto energeticamente, que ele tenha pontos de firmeza, né, ali, das suas proteções, daquilo que você tem fé, que você acredita, ou simplesmente dos elementos da natureza. Você não precisa ter fé em nenhuma entidade, nenhum deus, nem nada disso, mas nos elementos da natureza que estão aí, terra, fogo, água e ar, né, de limpar energeticamente essa sala sempre, né, de limpar ela fisicamente. É importante, se você vai atender presencial, de você ter esse cantinho ali preparado para você atender essas pessoas. E sempre, o ideal é que esse espaço seja fora da sua casa. Lógico que pode ser na sua casa, né? Mas aí é o cuidado de sempre limpar bastante, de deixar sempre muito organizado para as energias não se misturarem. E dá sim para atender online. Isso depende muito também da terapia, né? Tem algumas terapias que não tem como você fazer online, né? Que fica mais difícil de levar isso, porque precisa do corpo físico ali, precisa da presença física. Como, por exemplo, vou dar um exemplo, é a cerimônia de fechamento de corpo que a gente faz na ginecologia natural, que ela é feita com uns panos conhecidos como rebozo, e que é um fechamento de corpo. Então ele normalmente é indicado em pós-parto, pós-aborto, ou simplesmente no momento que a pessoa percebe que ela precisa fazer esse fechamento de corpo, né? Um fechamento de corpo energético. Então passou por algum trauma, alguma coisa assim. E então precisa, é um fechamento de corpo que precisa do corpo presente, né? Então a pessoa ela tem que estar ali para poder fazer essa técnica. Eu não consigo fazer um fechamento de corpo online, porque é bem específico. Você fecha a pessoa ali dentro, realmente ela fica meio que mumificada ali naquele pano. É muito relaxante, tem todo um ritual, é uma cerimônia. Então eu não consigo fazer isso online, por exemplo. Então tem algumas coisas que a gente consegue fazer presencial e online, e outras que não. Sim, você consegue atender online, se a pergunta é essa. E aí é legal você ter um cantinho também, né? Um espaço, pelo menos, ali que seja mais tranquilo na hora que você for atender, que você consiga ali centrar e estar presente naquele atendimento, mas é possível fazer, né? E a forma como você vai fazer também é uma escolha muito pessoal. Algumas pessoas fazem pelo Zoom, outras pessoas fazem via WhatsApp, outras via Skype e assim por diante, né? Então isso também é uma escolha pessoal dentro das ferramentas que você tem ali naquele momento. E outra coisa também que me perguntam muito é sobre dom. Se precisa de um dom específico, um dom sobrenatural para ser terapeuta. E não, você não precisa de nenhum dom, né? Ser terapeuta é algo que a gente aprende, algo que você vai vivenciando. Você estuda sobre essas terapias, faz cursos e tudo mais, mas é uma coisa que você aprende na prática, colocando aquilo a mão na massa. Um dom especial não é necessário, mas é importante que tenha realmente ali uma sintonia, porque para ser terapeuta você precisa ter empatia, você precisa perceber as nuances energéticas, né? Ter um tato na hora de falar com as pessoas, né? Na hora de levar aquilo que você percebeu, aquilo que, enfim, que está sendo trabalhado para aquela pessoa. Realmente é um refinamento da percepção energética. Então isso é muito variado, mas
um tique interno, né? Que acho que algumas pessoas podem vir já com isso um pouco mais trabalhado, dessa questão da empatia, da escuta terapêutica, que é muito importante, né? De aprender realmente a ter essa visão do outro como um todo, né? E não separado, emocional, corpo físico, mas de fazer essa junção para conseguir indicar os tratamentos. Então, isso pode ser aprendido na prática e tudo mais, e desenvolvido no decorrer do tempo, mas tem algumas pessoas que acho que já trazem isso um pouco mais trabalhado por natureza. Mas não precisa de um dom específico, de ver nada, nem de ouvir nada, nem... É trabalhar mesmo o sentir, né? O terapeuta, ele sente, ele trabalha muito a partir desse lugar do sentir, né? E isso é uma coisa que é legal desenvolver no meio do caminho e que ajuda muito, inclusive. Bom, essa foi a segunda parte do Profissão Terapeuta. A gente vai ter uma terceira parte, tirando mais dúvidas de vocês. Mas por enquanto é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo. Vídeos todas as quartas-feiras, às 19 horas, e tem lives também mensais que acontecem aqui no YouTube. Então fiquem ligadas e até a próxima!